Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Muito bom estarmos aqui. Essa lucidez de termos escolhido a melhor parte, né? Muito intrigante aquela passagem de Marta e Maria dos Evangelhos, né? Quem é o irmão que nunca se sentiu sobrecarregado perante um outro? Não é verdade? Marta estava fazendo um monte de coisa, Maria estava só ouvindo Jesus. Aí Marta chegou para Jesus e falou: mestre, como pode? Dá uma bronca nessa minha irmã aí que está parada enquanto eu estou me virando aqui para atender todas as pessoas. E a resposta dele foi surpreendente. Ele falou: Marta, Marta, estás ocupado com muitas coisas. Tua irmã Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Não é surpreendente? Talvez haja pessoas aqui que tenham muitas coisas, estejam fazendo muitas coisas, talvez. Vocês têm feito muitas coisas? Parece para vocês que fazem muitas coisas que tem alguém se encostando em você? Parece? Mas é hora talvez de nos perguntar se essas coisas todas com as quais nós temos nos ocupado, se elas são realmente importantes. Qual é a parte mais importante desse momento e dessa vida? Vale a pena pensar, porque às vezes a gente está muito ocupado, mas com coisas menos importantes. E aí, meu amigo, valor nenhum, porque o ativismo muitas vezes esconde a boa ação. Fazer muito não quer dizer necessariamente fazer o bem, ou quer? Não quer. Vale a pena repensar as nossas atitudes, as nossas prioridades, porque estamos, como várias revelações já falaram, como o próprio sermão profético do Mestre Jesus já passou, nós estamos no que ele chamava de fim dos tempos, no que a gente chama de transição planetária. É a mesma coisa. Só não é a mesma coisa o fim do mundo que os filmes de Hollywood gostam de falar. Esse não existe. A Terra não vai acabar. O Brasil está próximo de acabar do incêndio, mas não vai acabar. Podem ter certeza. Quando Jesus fala em fim dos tempos, isso tinha que ser recebido por nós como uma grande notícia, porque o fim desses tempos de corrupção, de pedofilia, de tantos erros, é uma boa notícia. Vai acabar. A pergunta seguinte é que é complicada: será que eu vou estar nesses novos tempos? É tipo o final de ano, o ciclo está acabando, oba, vai ter férias, mas será que ano que vem eu vou ter que repetir as mesmas lições? Quem quer repetir todas as lições que tem vivido até agora, levanta a mão. Que bom que ninguém levantou, né? Não tem alguém muito louco aqui, só mais ou menos. Para a gente entender então qual é a tarefa do momento, desse momento tão difícil, eu vou trazer para vocês a parábola mais difícil, que eu acho mais difícil de Jesus. Uma parábola muito difícil de entender e justamente por isso pouca gente tem trabalhado. A parábola diz assim: um homem muito rico soube que o seu administrador estava desviando. Olha só, 2000 anos atrás. Vê se pode. Eu sei, metade daqui imaginou um partido, metade imaginou outro, está tudo certo, eu não vou falar em nada disso. Mas, há 2000 anos, Jesus resolveu usar esse exemplo. Não é curioso? E ele, sabendo que o seu administrador estava desviando, estava usando mal, ele chamou: o que é isso que eu estou ouvindo de você? Como assim? Pode juntar os seus trequinhos, porque você vai embora, vai perder a sua administração.
e saiu. E o administrador ficou pensando. E o texto de Jesus é saboroso. Ele falou assim, o administrador ficou pensando consigo mesmo, o que eu vou fazer agora? Cavar eu não posso. Às vezes é difícil quem tem um posto alto falar assim, vou, né? Pegar uma faxina, carregar uma pedra na construção, carregar tijolo, é difícil. Cavar eu não posso. Pedir, tenho vergonha. O que eu vou fazer agora? Pois a solução que esse homem encontrou foi mais surpreendente ainda. Começou a chamar todos os devedores do patrão dele e perguntou assim, como é que está o teu contrato aí? Quanto você está devendo para ele? 100? Apaga e coloca 80. Quanto está aí no teu contrato que você está devendo? 50? Apaga e coloca 30. E Jesus elogiou esse cara, elogiou esse administrador, ainda com ironia, falando assim, muitas vezes os filhos da sombra são mais virtuosos do que os filhos da luz. É intrigante, né? É difícil de entender isso, mas a chave dessa parábola, a meu ver, vem de uma frase de Jesus que ele colocou no meio da parábola. Façam amigos com os recursos do mal, com os recursos provenientes do mal. Com essa frase abre-se um leque para a gente pensar a transição planetária, para a gente pensar a gente na transição. Façam amigos com os recursos oriundos do mal. Que recursos são esses? Já que ele falou de rico, vamos pensar em dinheiro primeiro? Vamos. Vocês acham que as grandes fortunas desse nosso tempo são limpas, puras, éticas? Alguém acha isso? Jesus não acha. Ele falou que é mais difícil um rico entrar no reino do céu do que um camelo passar no fundo de uma agulha. Ainda que não seja tão impossível assim, essa agulha que há duas interpretações, esse camelo passar pelo fundo de uma agulha, era uma corda que naquele tempo era feita com pelo de camelo, que é um pelo muito duro, parecido com a corda de sisal, que sai aqueles fiapos duros, e que é difícil para uma corda que sai os fiapos duros passar no fundo de uma agulha. Mas isso é bem mais fácil do que um camelo animal passar por uma agulha. Há interpretações a respeito disso, mas Jesus não quis dizer que é impossível um rico passar no reino dos céus. Ele falou apenas que é muito difícil. Isso é muito difícil, quer dizer que as riquezas, a maioria das riquezas hoje acumuladas, foram acumuladas em cima do mal, da prática do mal. Isso quer dizer que a transição planetária quer dizer em passar a usar bem o que até agora tem sido usado para o mal. Claro. Isso em termos de dinheiro. Mas Jesus nunca falava só da matéria. Ele sempre falava do espírito, dos valores, da transformação interior. E aí é que fica uma tarefa ainda mais interessante para a gente, porque é verdade, se você recebesse de herança alguns milhões de um parente seu que tinha feito esses milhões em cima de trabalho escravo, o que você faria? Compraria carros, mansões e iria passear, não é isso? Todo mundo faz isso com dinheiro. É isso que você faria? Se você ganhasse um banco ou uma financeira que todo mundo sabe que amealhou fortuna, sugando todas as possibilidades das pessoas, extraindo, extorquindo o dinheiro das pessoas, você faria o que com essa fortuna? Jogaria fora? Não aceitaria? Hã? Difícil. Mas é bem possível que, se você ganhasse uma financeira dessa e tivesse o mínimo senso de ética, que você chamasse todo mundo que está devendo para essa financeira e fizesse a mesma fala absurda
que parecia absurda que Jesus fez nessa parábola. Chamaria os dos contratos e falaram: quanto você está devendo? 100? Põe 80. Quanto você está devendo? 50? Põe 30. Seria absurdo fazer isso? Claro que não. Se você ganhasse dinheiro de alguém que fez dinheiro com trabalho escravo, reunir os trabalhadores e acertar uma indenização para eles, seria absurdo. Granjeai amigos, é o termo do Evangelho, vamos traduzir. Façam amigos com os recursos que vêm do mal. Isso abrange heranças, abrange dinheiro que cai para você, abrange um poder em administração pública, abrange muitas coisas. Mas abrange especialmente essas coisas daqui de dentro. Sabe por quê? Porque todos nós aqui dentro, todos nós somos ricos. Vocês vão falar, como? No bolso talvez tenha alguém aqui, não sei. Mas aqui dentro, todo mundo é rico. Quem manda no seu tempo? Quem manda no seu tempo? Quem manda no seu pensamento? E a realidade espiritual mostra que a forma como você usar o seu tempo e o seu pensamento é que você vai atrair as coisas boas ou sombrias para a tua vida. Então quem manda em você? É você. Só que os Espíritos revelaram uma coisa instigante, está lá no livro dos Espíritos, que essa é a nossa melhor vida. Moralmente, espiritualmente, essa é a nossa melhor vida. Imagina as outras. Quando eles falam que essa é a nossa melhor vida, isso quer dizer que tudo que você trouxe de habilidades, de talentos, tudo que você trouxe de capacidades vinda de outras vidas, já foi desenvolvida no uso pior do que você pode fazer hoje. Quer dizer que um talento pode ser mal usado? O que vocês acham? Estude o nazismo. Você vai ver que, sob Adolf Hitler, algumas das mentes mais poderosas, algumas das maiores inteligências da humanidade trabalhavam para ele. Um grande exemplo, mas não é o único, então vários, é que os mísseis que hoje são tão populares, naquele tempo chamavam-se bombas voadoras. Só Hitler tinha bombas voadoras. Ele apurrinhou a vida dos ingleses com aquelas bombas voadoras. As V1 e as V2 despejavam toneladas de dinamite no ar. Era um terror para os ingleses. Perderam a guerra e depois que acabou a guerra, a equipe que projetava as bombas voadoras, chefiadas por von Braun, foi disputada por Estados Unidos e União Soviética. E foi com base em metade da equipe que cada um deles pegou de von Braun, é que eles fizeram depois a corrida espacial. Com a tecnologia dos mísseis, eles fizeram a corrida espacial. O que, aliás, é um excelente símbolo para isso que nós estamos falando. Talentos que eram mal usados, que podem ser bem utilizados. Nós desenvolvemos capacidades. Não há uma pessoa daqui que não tenha capacidades. Todos nós temos. Não dá para inventariar aqui, porque eu não conheço cada pessoa. Mas todos temos habilidades. E pensar sobre como se formar essas habilidades, o que eu faço com elas hoje, é extremamente importante para a gente fazer essa mudança do que estava sendo mal usado e que pode ser bem usado. Vamos usar alguns símbolos que estão lá no Evangelho. Um símbolo eloquente é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso revelou-se desde muito cedo, desde adolescente, uma das mentes mais inteligentes da Judéia.
Ele era muito capaz. E o pai dele teve o discernimento de colocá-lo sob a orientação de Gamaliel, um dos maiores mestres do judaísmo. E ali ele floresceu. Paulo de Tarso era a grande promessa da raça. Ainda jovenzinho, ele foi para Jerusalém, porque é claro, tinha que ir para Jerusalém, ele saiu de Tarso, foi para Jerusalém, porque Jerusalém era o grande palco do judaísmo, era ali que ele poderia crescer. E ele era tão inteligente, mas tão inteligente que numa olhada ele já viu que ninguém estava vendo. Ele pensou assim: o que eu preciso fazer para alcançar o Sinédrio, que era o órgão maior do judaísmo? Isso jovem, olha a inteligência dele. Ele percebeu que havia uma divergência no judaísmo, um grupo que estava perturbando muito as pessoas naquele tempo, fazendo o que ninguém fazia, porque ninguém ajudava necessitado naquele tempo. Ninguém. Sabe o que se fazia com necessitados? Tinha um vale próximo de Jerusalém e eles mandavam para lá, especialmente os leprosos. Levavam para lá para tratamento, né? Tinha várias terapias, gente alternativa, SUS, particular, convênio, era uma beleza. Eles mandavam para morrer, sem assistência alguma. E esse tal desse grupinho, que estava perturbando Jerusalém, resolveu atender as pessoas. Olha que absurdo. Era a chamada Casa do Caminho. O diretor dessa Casa do Caminho era um tal de Simão Pedro. E aí ele pensou: se eu esmagar esse pessoalzinho, meu nome vai crescer. Uma inteligência política arguta. Tem algum candidato a vereador aqui? Não me ouçam, por favor. E ele foi lá, visitou, percebeu que o grande orador daquele tempo chamava-se Estevão. Ele não só era um grande orador, mas fazia uma assistência social, ajudava as pessoas, promovia curas de uma maneira fantástica. E ficou muito mexido com Estevão, chamou as falas, quis debater, o debate na Rede Globo, não era. Reprogramando a Rota, era um debate ali na Casa do Caminho mesmo, mas Estevão falou assim: não foi para isso que as pessoas vieram aqui. Eu não vim para ficar debatendo com você. Eu vim aqui para fazer o meu trabalho, para ajudar as pessoas, e ele ficou. Qualquer termo não pode ser usado aqui no ambiente. Muito chateado. Um tanto chateado. Pois é. Ele conduziu as coisas de uma maneira de ser chamado, intimado no Sinédrio, condenado por ele mesmo, porque ele era o juiz, ele era o promotor, ele era o que depois se tornou o executor de Estevão, a pedradas. Nesse processo todo, ele começou uma perseguição aos cristãos, onde ele confiscava, mentia, torturava e matava as pessoas. Estou falando de Paulo de Tarso, esse São Paulo, esse São Paulo. Você vai ver essa história magnificamente relatada no livro Paulo Estevão. É um livro fantástico. Leiam. Autoria espiritual de Emmanuel, sob a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Leiam esse livro. Mas, oi? Mas se você tiver algum problema com Chico Xavier, não sei como é que pode ter problema com Chico Xavier, mas vamos lá. Se você tiver problema com Emmanuel, também pode acontecer. Leia o livro Atos dos Apóstolos, está lá. Está lá. E essa grande mente, esse grande talento que estava sendo usado para torturar, matar, mentir, perseguir, conseguiu uma carta do Sinédrio para fazer a mesma perseguição em Damasco. Yes! Vou lá matar também. Ele foi para lá para matar. Para matar.
não dá pra gente falar detalhes. Leia o livro, que é fantástico. E pronto para matar, chegando em Damasco, andando a cavalo no deserto, ele caiu do cavalo. Até hoje a gente fala isso, né? Quando alguém está indo numa direção e cai para outra, caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo. A gente não sabe nem de onde vem a expressão, mas é de lá. E caindo no deserto, ficando cego, ele não enxergava mais nada, só ali é que ele viu. Como? Cego é que ele viu? Só cego é que ele viu. Tudo apagou na frente dele, ele viu o céu se rasgar, e de dentro do céu saiu uma figura luminosa de um homem que ele nunca tinha visto na vida dele, pelo menos no seu consciente. Mas no meu entendimento, ele lembrava daquele homem do seu inconsciente. O que quer dizer? Antes de encarnar, ele fez um trato com aquele homem. Ele fez um trato no mundo espiritual antes de encarnar. E aquele era uma figura que ele reconheceria em qualquer lugar. Ele percebeu que aquele era o grande amor da vida dele. Mas ele, como não sabia, perguntou, ficou mais instigado: quem és tu? E aí a figura respondeu: eu sou o Jesus a quem tu persegues. Naquele momento eu imagino frio na espinha. O cara estava fazendo aquele monte de ações beneméritas, acabando, destruindo, matando, torturando, usando toda a sua inteligência para o mal, para matar Jesus. Aí aparece Jesus e ele fala: é esse o cara. E é esse o cara que ele estava matando, torturando, mentindo, perseguindo, através dos seguidores. Quem é você quando é criticado? Vamos lá. Você agradece as pessoas que te criticam, não é verdade? O que você faz quando é criticado? Terceiriza a responsabilidade. Isso é uma delícia. Ah, não, foi os astros. Se eu tivesse nascido com outro signo, foi uma quadratura de Urano com Plutão, foi a minha mãe que dava os bifes maiores para o meu irmão, porque tem uma teoria do metade maior do bife que é incompreensível, que ser metade não pode ser maior, mas tudo bem. Então está aí colocada, e a pessoa arruma desculpinha. Vocês arrumam desculpinha também, quando são criticados? É uma delícia, não é? Sempre sobra para a política também. Ah, foi o antigo presidente, foi o atual. Tanto faz, tanto faz. A gente adora terceirizar. Terceirizar é moderno, então a gente está na modernidade. Pois é, ele não terceirizou nada. Ele não se queixou de ninguém. Paulo de Tarso era daquelas almas vigorosas que quando erram, erram com os dois pés. Mas os dois pés na jaca. Mas quando acerta, ele acerta muito. E aqui tem um exemplo de como fazer o nosso cavalo de pau. Porque quem está precisando fazer o cavalo de pau agora somos nós. Somos nós que temos usado há muitas vidas nossos recursos intelectuais, afetivos, esportivos, artísticos, profissionais para o mal, e que agora precisamos, pois ele não teve uma queixa, ele não teve uma revolta, ele não brigou com nada, ele fez uma pergunta para Jesus: que queres que eu faça? Tipo assim, errei, tá bom, vamos discutir, não vamos discutir, errei feio, por onde eu começo? Que queres que eu faça? É uma atitude o quê? Uma atitude única. Perante nós que ficamos cismados, alguns de nós, a gente não sabe, já estamos há muitas vidas ainda sem perguntar o que queres que eu faça. Sabe como é que é? Se eu ficar rico, a gente vai para a fila da Mega Sena. Se eu ficar rico, eu ajudo o outro. Vou dar R$100 por semente de luz. Ganhar 40 milhões, R$100. A gente fica condicionando o ser bom. Se tal coisa acontecesse, até negociando com Deus, né? Olha, Deus, se eu ganhar, pois é, ele não deixou nada disso, não fez nada disso, e deu o cavalo de pau dele. A partir dali,
ele passou a espalhar o evangelho por toda a volta do Mediterrâneo a pé, apanhou, foi apedrejado, foi dado como morto de tão espancado, levou não sei quantas vezes o castigo máximo do judaísmo antes da morte, que eram os 40 açoites. Era um açoite com uma pontinha de uma bolinha de metal na ponta que fazia estragos. Ele foi várias vezes traído, torturado, dado como morto mesmo. E ele é um exemplo para a gente, por tudo isso que a gente falou. Tem outro exemplo, no campo feminino. A mulher mais linda de Israel. Era maravilhosa. Mas ela usava a beleza dela para projetos de autoexaltação, projetos de manipulação, projetos de poder. Você fala, hoje é uma influencer. É uma influencer, não é? Eu não sei se ela tinha filmes no YouTube, eu não lembro daquela época, essa parte eu não li, pulei. Pois Maria Madalena, depois que Jesus morreu, isso é contado também numa psicografia de Chico Xavier, do Humberto de Campos, Crônicas de Além Túmulo. Ela foi muito mal recebida pelos outros discípulos. Ela queria ficar no grupo para pregar o Evangelho, para espalhar a Boa Nova. Ninguém queria Maria Madalena. Por quê? Mulher. E com um passado desse. Mas Jesus não tinha ficado com ela, não tinha referendado a mudança dela, não estava ali, estava. Mas Jesus é Jesus, discípulo é discípulo. Conta essa crônica que os discípulos já tinham subido a Jerusalém para fundar a Casa do Caminho, se negado a ir com ela, e ela ficou sozinha em Cafarnaum. Até que passou um grupo de leprosos. Naturalmente, a cidade não queria nada com aquilo, procurou se esquivar. Ela foi a única pessoa que foi até o grupo e que começou a falar de Jesus Cristo para eles. E eles, depois que ouviram, gostaram muito e daí partiram. Para onde vocês estão indo? Para Jerusalém. E ela foi com eles. Aonde eles acabaram chegando? No Vale dos Leprosos. Ali ela ficou anos pregando Jesus Cristo no Vale dos Leprosos. Morreu por essa doença, que naquele tempo era chamada lepra, hoje mal de Hansen, que se caracteriza por manchas escuras na pele, um certo apodrecimento, com odores pútridos e sem tratamento, algumas partes do corpo vão caindo. Ataca diretamente a imagem. E foi assim que a mulher mais bela do judaísmo de Israel acabou contraindo a doença e sacrificando a beleza dela por Jesus. Vocês entendem o que nós estamos falando aqui? Pegar os seus talentos e dar um cavalo de pau. Eu estava usando para um lado, passo a usar para o outro. É isso. Você não vai ser Paulo de Tarso, você não vai ser Maria Madalena, mas você pode ser o que você conseguir ser. E como Deus não quer que nós nos transformemos em anjo, ainda bem, porque senão não tinha lugar para a gente mesmo, Ele quer apenas que a gente faça esse inventário das capacidades que nós temos. Nós temos capacidade. Fuja desse pensamento de que quem tem dinheiro, quem tem cargos é que é poderoso. Não, você tem poderes. E se você enterrar os seus talentos, como na outra parábola, você vai ser chamado por Jesus de servo mau e inútil. Olha só. Nós temos talentos, precisamos desenterrar os talentos e, como na parábola dos talentos, multiplicar, usar. Se a gente não vai subir a ilha Porchá, as nuvens vão se afastar e Deus vai falar conosco, como no livro, no filme Os 10 Mandamentos, assistia muito na minha adolescência, sempre na Páscoa passada. Se a gente não vai caminhar por cima de mar, se bem que agora tem esses
essas pranchas que parece que o cara está caminhando por cima de nada. Você olha assim, puxa, Jesus, não é? Se a gente não vai fazer milagres, mas dentro da nossa capacidade, dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa família, dentro do nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, na nossa caminhada, nós somos desafiados agora, todos os dias, a partir de hoje, quando sair daqui, e sempre fomos, use bem os seus talentos, a começar pelo teu pensamento, pelo teu sentimento. Encontra com um cachorro abandonado, uma população de rua, encontra com alguém necessitado, você pode pelo menos fazer uma oração. Você pode pelo menos chamar a grande enfermeira da humanidade, Maria de Nazaré, ver aquela pessoa encolher e se transformar num bebê, Maria envolver num manto e acolher aquela pessoa. Você pode fazer isso? Quanto custa? O que mais você pode fazer, eu não sei, porque eu estou tentando pesquisar para mim mesmo, eu não sou nenhum, né? Não tenho como falar para ninguém, estou tentando pesquisar para mim mesmo como eu posso usar meus talentos. Ah, Maurício, você só fala, é verdade, é verdade. Se eu falasse e fizesse o que Jesus fala, realmente eu estava muito melhor, mas eu falo, espero que eu ouça, espero que eu aprenda. Iludido aqui é quem pensar, porque está aqui na frente falando, já aprendeu tudo. É claro. É ruim quando minha mulher vem, que ela, cada frase minha. Mas é assim, né? É assim mesmo. Eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para falar e me ouvir. Eu estou aqui para receber as orientações, passar para vocês feito um papagaio, e depois perguntar para mim mesmo, que nem o pessoal do atendimento fraterno aqui, que se pega falando para os outros aquilo que ele deveria fazer. Aí vem aquela uma intuição assim, ah é, Maurício? Você está falando isso? E você? Nós estamos no mesmo barco, farinha do mesmo saco. Estamos aqui para nos estimularmos uns aos outros, a pesquisarmos em nossas almas, em nossas capacidades, o que a gente sabe fazer e nos desafiar. O que você tem feito com os talentos? Você quer dar um cavalo de pau? Você quer usar bem os talentos? Você quer perguntar para Jesus? Vamos imaginar isso então? A gente caído no deserto, tudo escuro na nossa frente, a gente olhando para o alto e uma luz imensa banhar a gente. Imagina isso. E sair de lá, Jesus Cristo na tua frente. E Ele perguntando para você, para mim, para todos nós: por que tu me persegues? Ele tem uma frase ali que é ininteligível: não recalcitres contra os aguilhões. Ninguém entende nada disso. Não teime mais contra os chamamentos da vida. A vida está te chamando e você não atende, você não ouve, tendo olhos não ouve, tendo ouvidos, tendo olhos não vê, tendo ouvidos não ouve. Está na hora? Não sei, eu não posso dizer. A resposta dessa pergunta é de cada um. O que queres que eu faça? Vamos perguntar para ele? Ele vai responder, pode ter certeza. Obrigado.